Vamos dar início agora à apresentação do nosso trabalho, cujo tema é atos obscenos. E para início, vamos dar um breve conceito acerca desse crime. Bom, no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, iremos abordar em específico o que se trata do ultraje ao pudor público. O ultraje ao pudor público é exatamente ações ou comportamentos que ofendem a decência ou a moralidade em espaços públicos, ou seja, são condutas que causam um certo constrangimento ou vergonha àqueles que estão ali assistindo. A relevância desse tema no contexto jurídico está relacionada à proteção dos valores morais e do respeito à convivência em sociedade. Então, esse tipo de crime é considerado uma infração contra os costumes e busca preservar o ambiente público de condutas que possam causar um certo desconforto, como eu já falei, um certo constrangimento ou ofender a decência coletiva. Além disso, casos relacionados ao ultraje ao pudor público podem gerar debates sobre a censura, como também limites legais e mudanças nos costumes dentro de uma sociedade. Por isso, a sua relevância se entende não apenas as questões legais, mas também ao entendimento de como as leis elas refletem e podem se adaptar ao comportamento e aos valores sociais. Dando continuidade, eu vou falar um pouco agora sobre a definição legal descrita do crime do ato obsceno com base no artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Bom, o artigo ele define o ato obsceno como praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Esse artigo ele trata de condutas que violam o senso de decoro ou de moralidade em espaços públicos que buscam preservar o respeito e os costumes coletivos. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, dependendo das circunstâncias do caso. Essa definição tem como objetivo coibir ações que possam causar constrangimento ou indignação às pessoas que estejam em locais públicos ou tenham acesso a ambientes onde o ato ocorre. Trata-se de um delito de menor potencial ofensivo, cujo o processo é julgado, compete ao juiz especial criminal. Além disso, admite-se a transação penal e a suspensão condicionada do processo. O ato obsceno ele é um crime doloso, ou seja, ele exige a vontade livre e consciente de praticar o ato obsceno. Não existe a modalidade culposa e também não existe nenhum fim especial além do dolo. E também basta a consciência da prática do ato obsceno em local público. A tentativa ela é possível, mas é difícil de ocorrer na prática, pois o ato normalmente se consuma de forma instantânea, rápida, que não é possível ter a tentativa do ato obsceno. A natureza da ação penal ela é pública e incondicionada, pois o Ministério Público ele pode agir independente da vontade da vítima. E já puxando para o lado da doutrina, segundo a doutrina penal, o ato obsceno ele é qualquer comportamento de conotação sexual explícita que ofende o poder público. Por exemplo, masturbação, relação sexual visível, nudez com gestos lascivos. E a simples nudez sem conotação sexual, como topless em protestos ou nudez artística, não considera o ato obsceno. Segundo a parte da doutrina e jurisprudência atual, o lugar público acessível público, por exemplo, o topless em protestos e a nudez artísticas, elas não configuram ato obsceno segundo a parte da doutrina e jurisprudência atual. Lugar público ou acessível ao público inclui praças, ruas, parques, interior de veículos visíveis e ambientes de uso coletivo, como cinemas, ônibus e etc. Olá, professor. Meu nome é Lara Fábia e eu vou apresentar um caso relacionado a todas as informações que minhas colegas passaram como exemplo, com reflexo no artigo 233, que fala sobre o caso de atos obscenos, Em agosto de 2017, um homem foi preso em flagrante após ejacular em uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo.
O caso gerou grande repercussão nacional, pois, apesar da gravidade do ato, o agressor foi liberado no dia seguinte, mesmo depois de ele ter praticado masturbação e, além disso, ter ejaculado em uma mulher dentro de um local público, dentro de um ônibus, né, onde tinha várias outras pessoas, crianças, idosos, em geral. O agressor foi liberado no dia seguinte, né, o que repercutiu muito no Brasil. A conduta foi enquadrada como contravenção penal, que é o que diz lá no artigo 233, que importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor, e não como estupro, o que permitiu sua liberação logo no dia seguinte. Esse entendimento se baseou na ausência de violência ou grave ameaça, exigidas pelo artigo 213 do Código Penal. E vale ressaltar que o artigo também prevê a prática do ato obsceno em lugar público ou aberto ao expor ao público, que tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, né? Diante disso, diante desse caso, se aprofundando mais, artistas e especialistas criticaram a interpretação limitada de violência restrita apenas a física, ignorando a violência simbólica, psicológica e moral que sofreu a vítima desse ocorrido. Descobriu-se que ele possuía 17 acusações criminais sexuais logo após investigações mais aprofundadas. A partir disso, foi determinada a prisão preventiva, evidenciando a falha inicial no sistema em garantir a proteção da vítima e da sociedade, né? Que, diante disso, vale ressaltar que logo depois da liberação desse rapaz, ele foi novamente... ele praticou novamente o ato de assediar uma vítima dentro do ônibus, dentro de outro ônibus, logo no dia seguinte que ele foi liberado. As reflexões finais que falam sobre isso diz que o caso escancarou a inadequação da legislação penal frente a novas formas de violência sexual na época. Reforçou a necessidade de tipificações penais intermediárias entre contravenção e estupro, como já ocorre em diversos países, que há diferença entre estupro e atos obscenos. Mostrou também a urgência de uma interpretação mais humanizada e protetiva por parte do judiciário, especialmente em relação a crimes contra mulheres. Olá, me chamo Jamila Lucena, estou aqui para falar para vocês sobre mais um pouquinho do nosso direito penal em relação aos crimes de atos obscenos. Trago para vocês um caso que ocorreu ainda esse ano, bem recente. Esse caso repercutiu muito a respeito de um casal que praticava atos obscenos na praia. Imagina só, onde havia crianças, bebês, e eles estavam rodeados com guarda-sol, mas a polícia de repente veio e interveio, né? Teve a interveio, apesar que ela informou que não havia registros oficiais. O que eu quero dizer para vocês, que mediante o ocorrido, o que pode ser feito, né? Nós podemos acionar a Guarda Civil ou a PM para que essas pessoas sejam levadas à delegacia e venham prestar esclarecimentos, porque sabemos que para cada tipo de infração é que se pode variar, né? Diante dos atos obscenos, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, resumindo, como você vê, é uma situação, né, que havia famílias ali, todos presenciaram. Então, diante do direito penal, essas pessoas são irresponsáveis ao praticar esses atos e ainda cometem crime. Então, nada mais, nada menos, elas deveriam ser presas por importunação também e atos obscenos. Então, diferentemente da importunação sexual, os atos obscenos são o quê? Eles ofendem, né, o traje público ao pudor. Então, relacionado ao crime previsto também, como nós temos o direito no artigo direito penal, no dispositivo do artigo 233 do Código Penal,
nos desperta aí a discussão importante no âmbito do direito penal em relação à conduta ao ser praticada em locais públicos e abertos, né? Ou seja, ao público, pode gerar aí muitos questionamentos sobre os limites da liberdade de expressão e também os valores morais da sociedade, onde é que fica nesse caso, né? Então, nós temos a nossa legislação, nós temos os nossos direitos que nós podemos aí questionar e cobrar. Nesse contexto é essencial ao compreender os diferentes aspectos legais também que envolvem esse tipo de delito, a fim de promover uma análise crítica embasada no assunto. Então, essa conduta que esse casal praticou ali perante a todos, né, diante do público, é uma conduta ilegal, ou seja, é crime sim, é um ato obsceno, também, como eu já falei, previsto aí no Código Penal. Nós sabemos que compete ao juizado também, a pena prevista, cujo processo compete ao juizado especial criminal, além que admite-se uma transição penal, suspensão condicional do processo, né, conforme a disposição da Lei 9.099/95. Então, deixo aí para vocês o artigo 233, praticar ato obsceno em lugar público ou exposto ao público, pena de 3 meses, né, detenção de 3 meses e 1 ano ou multa. Então, fica aí para todos que tenham dúvidas sobre atos obscenos. Olá, professor. Me chamo Eduardo Lima e irei apresentar o trabalho junto à minha colega Marisa. Olá, professor. Certo. Ficamos com o tema análise crítica e identificação de padrões ou tendências nos casos apresentados, com a Lei de Contravenção Penal de 3.688 de 1941. E se a gente parar para pensar, Marisa, nos casos de atos obscenos que aparecem por aí, dá para notar um certo padrão meio esquisito. Tipo, tem muita diferença na forma como a lei é aplicada. Às vezes, o que é considerado obsceno depende muito da visão de quem está julgando. Não tem uma regra clara, sabe, Marisa? Na verdade, Eduardo, o que eu acho interessante é que parece que certas pessoas elas acabam sendo punidas mais do que as outras. Por exemplo, artista de rua. Outro exemplo jovens que fazem protesto, pessoas que se vestem diferente. Então, o que eu percebo que as pessoas elas chamam mais atenção, né, e falam que é um ato obsceno, né? E parece mais uma forma de controlar essas pessoas, e sendo que deveria ter um comportamento de proteger a moral de verdade. De acordo com o nosso análise crítico, no caso que as meninas vão apresentar, né, que é o caso do ônibus, ali não deveria ser considerado um ato obsceno, né, no meu ponto de vista, e sim crime. E essa lei, ela não traz essa proteção de verdade às mulheres principalmente, certo? Então, é o meu ponto de vista e que eu acho que a lei deveria ser mais rigorosa. Exatamente, Marisa. Então, a gente começa a ver a lei, ela está sendo usada de um jeito meio desigual. No papel, ela serve para manter a ordem, mas na prática, tem vezes que parece que é só para censurar mesmo. Falando sobre as mudanças legislativas que podem surgir a respeito do artigo 233 do Código Penal, é importante mencionar que nesse ano de 2025 veio a discussão na Câmara dos Deputados o projeto de lei de número 4.216 de 2024, que complementa a disposição prevista no artigo 233 do Código Penal, adicionando uma cláusula de aumento de pena para os casos em que o ato for praticado no interior das escolas e universidades públicas. Assim, esse projeto ele altera a pena base prevista no artigo, que é de 3 meses a 1 ano ou multa, para a pena de detenção de 1 a 5 anos e multa
de acordo com a fala do autor do projeto, o deputado Nicolas Ferreira, o objetivo dessa modificação no artigo dessa causa de aumento de pena é reforçar a pena para os casos em que o ato, além de violar a moralidade pública, que é o bem jurídico aqui resguardado, comprometer também a formação dos valores sociais, éticos e morais das crianças, jovens e adultos que frequentam esses ambientes educacionais. Atualmente, esse projeto de lei ele aguarda a decisão do relator na Comissão de Educação, mas tem um potencial muito grande de ser aprovado.